Fala, meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, pois estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast. Antes de tudo, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta muito pra gente saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos e vai lá no Instagram seguir @FalaMaellen e Maellen Jussiane. Vamos começar hoje o nosso episódio com a maravilhosa que eu vou apresentar para vocês por detalhes, porque é muita coisa, porque ela é multi, ela é demais, e eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história dela e também de tudo que ela faz aqui para nossa cidade, para o Vale e, claro, no nosso Brasil, porque ela não tem preguiça. Vamos falar hoje com a Carla Tavares, gente. Olha que prazer, que honra, hein? Vou falar para vocês, meu coração tá palpitando. Ela é diretora comercial e jornalista do jornal Grande Vale, jornalista responsável. Também diretora da revista Conecta Vale, que está todo vapor aí na nossa cidade, no Vale, e tende só a crescer. Também terapeuta familiar sistêmica. Então eu quero que ela seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Carla Tavares. Eu que agradeço, Maellen, sem preguiça. Sem preguiça. Vamos conversar hoje, né, um pouquinho, quero que você se sinta à vontade. Afinal, muitos de nós têm a honra, né, de poder estar sentada com você, mas muitas pessoas ainda não teve. Então a gente vai contar um pouquinho da sua história e a gente conversar. Vamos começar aí por onde que você gostaria de falar? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o jornal Grande Vale, né? Então vamos lá. O jornal nasceu como? Como nasceu essa vontade de iniciar no jornalismo? Eu falei falar sobre o jornal, iniciar por ele, porque todas as outras coisas vieram, né, após o jornal. E depois vocês vão entender o porquê sobre essa ordem, por conta da minha função de terapeuta, onde aprendemos, dentro da parte sistêmica, né, Maellen, a honrar tudo que veio antes na nossa vida, né, na questão pessoal, profissional, e não poderia ser diferente comigo. O Jornal Grande Vale, ele vai fazer 9 anos que está sob a minha direção. Agora, dia 17 de setembro, é o meu aniversário. Eu comprei ele quando eu estava fazendo 45 anos. Olha que maravilha! E o Jornal Grande Vale, ele veio como... Ele foi desafiador, né, na minha vida. Ele veio num momento especial, Maellen. Eu estava com depressão, não queria saber mais de trabalhar na minha área, na área da comunicação. E quando os proprietários, né, que eu trabalhei com esse jornal um ano antes dele me ser oferecido, eles me ofereceram para comprar. E às vezes a gente se sente tão, né, impotente, né, não merecedor de certas coisas. E eu, na época, falei, nossa, mas eu trabalhei como funcionária para esse jornal, não tenho dinheiro para comprar, né? Estou aqui sem trabalhar, com depressão. Como que eu vou comprar? Como que eu vou virar dona desse jornal? Mas quando Deus tem promessas na nossa vida, ela se cumpre, né? Com certeza. E eu lembro, quando criança, fui criada pela minha avó materna, Fernandina Cruz, minha avózinha amada, e eu muito levada. Quando eu fugia dela para não levar umas palmadas, ela falava, olha, Carla, você é muito levada, né? A hora que você descer dessa árvore aí, porque eu fugia, né? Eu subia lá e ficava, mas era inevitável, né? Ela falou, quando você descer daí, né? Você vai para o cantinho da disciplina. E eu falava, olha, vovó, quando eu crescer, eu vou ser jornalista, vou morar em São Paulo, mas eu nem imaginava que eu iria ser proprietária de um jornal, né? E muito menos hoje, né? De uma revista também. Mas lá atrás, eu já tinha um sonho, né? Um sonho de criança. E às vezes os nossos filhos falam, né? Que querem ser algo na vida e a gente nem dá importância. E foi assim que eu já com 6 aninhos, 7, eu falava que eu ia trabalhar na Folha de São Paulo, que ia morar em São Paulo. Eu não tinha nem ideia de onde ficava, né? São Paulo, porque eu sou de Campos do Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. O meu esposo, que é aqui da cidade de Pindamonhangaba, e eu acabei vindo parar aqui em 1985 por conta de uma cirurgia que a minha mãe precisou fazer. E ela tinha acabado de ter a minha irmã caçula,
a Fernanda, e ela não tinha ninguém da família aqui para ajudá-la, e eu vim já adolescente. E quando eu perguntei, eu cheguei aqui em Pindamonhangaba em 1985, eu falei, onde fica São Paulo? Né? Porque quando somos de outras cidades longe, quando as pessoas falavam São Paulo, sua mãe mora em Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, eu achava que era um bairro de São Paulo, né? Mas quando falaram, não é um bairro, né? É aqui no interior de São Paulo, só que fica pertinho, menos de 2 horas você está lá. Eu falei, nossa, meu sonho está tão perto. E realmente, com 18 anos, Maeli, eu já trabalhava na Folha de São Paulo, né? Já estava morando em São Paulo sozinha, e aí começou, né, a minha jornada na área da comunicação. Trabalhei, enquanto estudava, trabalhei em outras áreas, loja de roupa, onde eu honro cada local que eu trabalhei, loja de sapato, né, o quanto é importante, né? Esse sonho, então, nasceu na infância já veio uma sementinha ali, já te dizia que você ia ser jornalista, e você já via essa facilidade também, ou era realmente um sonho? Olha, desde pequena, né, como eu fui criada pela avó materna, passamos muitas dificuldades. E como toda criança, né, às vezes quer comer um docinho, quer comprar algo. E eu já não me via jornalista, mas eu já me vi uma empreendedora naquela época. Porque eu lembro que tinha uma costureira ao lado da casa da minha avó, onde eu às vezes sempre ia lá, minha avó ia lá conversar com ela, e eu ficava ali brincando. E eu vi que ela tinha um saco cheio de retalhos. E um belo dia, né, eu, sem vergonha, sem preguiça, falei para ela, olha, o que você vai fazer com esse retalho? Ela falou, tem algumas pessoas que fazem tapetes, né, artesanato, algumas pessoas usam aí para fazer roupinhas de boneca. Eu falei, a senhora não me dá uns retalhos? Ela falou, não, mas você sabe costurar? Não, mas eu aprendo. Enfim, eu olhei aquela oportunidade, eu vi aqueles retalhos, e naquela época, eu não sei mensurar a idade exata que eu tinha, eu deveria ter uns 9, 10 anos, eu comecei a costurar, a fazer roupinhas de boneca, colocava numa caixinha de sapato e saía vendendo ali no meu bairro, levava para a escola, e assim eu tinha o dinheiro para gastar na cantina da escola, para comer o docinho que eu queria. Comecei depois até a comprar roupas para mim. Foi assim que, na verdade, antes da Carla, né, jornalista, eu acho que todo empreendedor, ele é um comunicador, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de vender, eu não sei vender. Todos nós já vendemos algo. Sim, né? Todos nós indicamos alguém, algo, um filme que nós gostamos, uma comida que nós comemos, não é verdade? Com certeza. E eu, então, acho que lá atrás já nasceu a Carla empreendedora, né? Você vê, já havia a possibilidade com aqueles retalhos de fazer algo para conseguir gerar, né? Para ganhar um dinheiro. Então, com isso, sim, as coisas foram, né, acontecendo, portas foram se abrindo na minha vida, até chegar a trabalhar na Folha de São Paulo, que foi um sonho, né? Foi algo muito precioso. No caso ali já vida. não era mais um sonho, né? Já era uma realização. Com certeza. Porque é um nome que você já vinha, né, pensando, mas também a hora que você chega ali para viver realmente aquilo, eu acho que é algo mágico, né? Mágico. Como fica o coração numa hora dessas? Olha, eu falo assim, né, que hoje se fala muito, né, que nós atraímos naquilo que pensamos e falamos, né, naquilo que vibramos. E realmente tudo na minha vida é dessa forma, né, colocando Deus à frente, acreditando, entendendo que tudo vem no tempo dele e não no nosso tempo, mas que todas as coisas contribuíram, Maeli, para que realmente esse trabalho na Folha, essa porta, né, que se abriu, ele fosse no tempo certo. Eu fui morar com uma moça, dividi um apartamento, uma kitnet em São Paulo, escolhi ela ali, né, no Estadão, nos classificados. Na minha época era classificados, viu, gente? Você procurava, né, vaga, né, de emprego, né, vaga de apartamento lá. E aí eu conheci a Rosane, uma grande amiga, que só fui descobrir que ela trabalhava na Folha de São Paulo depois que eu estava morando com ela. Então eu acredito que realmente foi os meus pensamentos, a minha força, né? O sonho de realmente um dia
ser uma jornalista, né, de trabalhar, apesar que na Folha eu não trabalhei como jornalista, eu não cheguei a exercer essa função. Na verdade, eu entrei lá para trabalhar no Crassifolha tudo. Eu vendia propaganda por telefone. Olha que legal. Né? Naquela época que você vendia uma página, meia página, nossa, ela era assim algo maravilhoso. Maravilhoso. Eu era uma das vendedoras que sempre estava lá em primeiro e segundo lugar, ó, vendas, né? Empreendedora. Sempre, né? Sempre. Mas a vida tomou outros rumos e eu acabei vindo para Pindamonhangaba. Então, na verdade, eu acabei exercendo a função, né, de jornalismo em outros locais. Acabei trabalhando, né, para outras revistas, trabalhei para outros jornais e até mesmo esse jornal, né, que está comigo há 9 anos, eu trabalhei 1 ano com ele como contato publicitário. Por quê, Carla? Porque eu sempre fiquei de olho naquilo que não seria somente algo que estivesse dentro do meu sonho, mas que naquele momento pudesse também trazer uma rentabilidade para mim. E eu lembro que na época tinha vaga lá para trabalhar dentro da redação, mas também tinha uma vaga para você trabalhar na área de vendas. E eu escolhi a área de vendas. E, na verdade, na área de vendas eu acabava exercendo as duas funções, porque eu não era só uma pessoa que me limitava a vender para o empresário. Exemplo, ele estava para inaugurar a loja dele ou fazer uma festa de comemoração de 10 anos da empresa, eu ia lá, tirava foto, fazia uma matéria. Então, dentro do trabalho de vendas, do contato comercial, eu acabava desenvolvendo todas as áreas da minha vida. Né? Olha como é mágico. Eu acho interessante quando a gente consegue, né, lembrar dos detalhes, né, que trouxe a gente a certo ponto das nossas histórias e realmente nas realizações. Porque ainda essa semana a gente estava conversando sobre o podcast, né, que nasceu de um sonho, de uma vontade ali de ver, de olhar, assistir e falar assim, nossa, poderia ser eu ali, né, como uma boa comunicadora que amo. Mas, assim, era um sonho longe ainda, era distante para mim, para minha realização. Eu não imaginava. O que eu sempre quis é estar com pessoas que eu pudesse também contribuir com a vida de outros. Que às vezes a gente não consegue, né, Carla? A gente quer abraçar o mundo, só que a gente não tem capacidade. E o podcast hoje eu me sinto honrada, principalmente por estar com uma comunicadora, por estar com uma pessoa que tá aí, a gente é inspiração, né? Eu até comentei num post seu que você é inspiração para muita gente, principalmente para mim, que sou comunicadora, e eu consigo ver, assim, essas realizações brilharem nos olhos seus, né? Que quando você fala é algo inspirador. E quando você tá perto de uma pessoa, você pega aquela frequência. Eu tô aqui, gente, pegando tudo. Porque realmente é maravilhoso, né? Sim. Poder viver esses sonhos. E aí ali você conseguiu ir seguindo para o jornal. Sim. Esse jornal, né, como eu falei, eu tomei a direção dele, né, em 17 de setembro de 2014. Um presente, né? Um presente. E foi ele, né, que realmente me ajudou a sair da depressão. Por quê? Porque trabalhar com pessoas é mágico, né? Verdade. Como a Maeli diz, a princípio, obviamente que de acordo com o que você está passando na sua vida, às vezes a gente tende, né, a olhar para o lado financeiro, porque precisamos, né, do dinheiro, né, para pagar as contas, mas depois eu vi que era além disso, era paixão, né, porque vieram os momentos difíceis, a internet já estava aí a todo vapor quando eu comprei o jornal, e falaram para mim, Carla, como assim, né? Você vai comprar um jornal impresso? Eu falei, não, mas ele não vai ser só um jornal impresso, ele é um jornal digital também, né? E eu comprei ele com todos os desafios possíveis e ele me trouxe muito aprendizado, muitas portas se abriram, amizades como essa linda aqui, né? Coisas que realmente não é sobre o financeiro, não é sobre o dinheiro, né? Como eu sempre digo, às vezes, em algumas lives que eu faço dentro da parte das terapias sistêmicas, o dinheiro é consequência da sua entrega, né? O resultado financeiro vai vir de acordo com a entrega. Qual é a sua contribuição, o legado que você está deixando para as próximas gerações, né? O que você está aprendendo, o que você está retendo para você?
e que você não está passando. Então, hoje eu tenho uma outra visão, né, de quando esse jornal chegou na minha vida e logo alguns anos depois, veio aí as terapias, né, que aí foi um outro processo, um outro momento da minha vida, que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês como que de jornalista a Carla Tavares também se tornou uma terapeuta familiar sistêmica e agora acabou de nascer o mais novo filho aí, o projeto, que é a revista Conecta Vale. Que tá aqui, né, presente para todos verem. Mas antes da gente entrar na revista, eu queria saber qual foi o seu maior desafio ao assumir um jornal que ia rodar a cidade. Qual foi o seu maior desafio que você para assim e fala assim, gente, esse desafio eu achei que eu não ia passar, não ia conseguir? Foi a pandemia. Eu acho que a pandemia, né, Maeli, foi desafiadora para todos, né? Com certeza. Todos tiveram que se reinventar. Algumas pessoas, até mesmo dentro da área da comunicação, não conseguiram retornar. Eu me sinto, assim, privilegiada por ainda, né, estar aqui de pé, porque muitas pessoas falaram assim, Carla, eu achei que, né, eu pensei em você e falei assim, nossa, a Carla não volta mais com o jornal, ela vai ficar só com as terapias, mas eu também achei, né, em alguns momentos, nós somos seres humanos, né, por mais que vibramos aí, né, nos bons pensamentos, nas palavras boas, mas teve momentos aí que eu achei que não ia retomar mais, que o jornal impresso, naquele momento, não ia mais existir, mas que o digital ia continuar com a força dele, né? E depois disso viria outras questões, outros segmentos dentro da própria área da comunicação, onde eu poderia continuar, né, passando aí o meu conhecimento e também evidenciando as mulheres, né? A caminho daqui, conversando com uma empresária, estava falando da Maeli, né? Falei, você conhece a Maeli Sem Preguiça? Fala Maeli, o podcast mais badalado aqui da nossa região, mais requisitado. E aí ela falou que sim, que ouviu falar de você, mas nesse momento me veio até a seguinte fala, né? O quanto antes de internet ainda era difícil para algumas pessoas fazer uma faculdade de jornalismo, se tornarem, né, concurso superior realmente como, né, comunicadoras, não só como jornalista, até mesmo na área do marketing, né? Sim. E hoje, quantas vozes surgiram, né? Quantas pessoas podem e estão sendo o que elas vieram para ser. Sim. E você faz parte dessa geração, né? E eu fico muito feliz, né? É uma honra, né? Porque Sim. a gente às vezes conversa exatamente sobre isso, sobre a gente conseguir dar o melhor naquilo que a gente gosta, porque às vezes a gente se sente incapaz, né, de certas coisas, e acredito que foi com você lá atrás também, porque a gente às vezes fala assim, não, eu tenho que frear isso porque eu tenho que ser mais segura, mais pé no chão, vai ser muita coisa atrelada àquilo quando você está disposto a aparecer para as pessoas, a levar, né, notícia, para você levar também informação, para você conectar com outras pessoas, você tem que realmente estar bem consigo mesmo. É um trabalho, né, de dentro para fora. De dentro para fora, falou tudo, Maelen. Então, assim, eu tive essa fala, né, esse pensamento em relação a essa nova geração que não precisa ir, né, não é invalidando, né, um curso universitário, não é falando para as pessoas que elas não devem estudar, não é uma apologia a isso, né, ao não estudo, mas é que hoje as pessoas podem caminhar, elas podem trazer as informações, passar o conteúdo delas sem precisar, muitas das vezes, de uma mídia, né, que tendenciosa, né, que ainda existe, né, lá atrás existiu muito isso, mas ainda existe, e que só era aberta para alguns que chegava realmente, que poderiam pagar por aquele valor, né, e ter voz, né? Não é verdade? Então eu fico muito feliz porque a gente eu não imaginei que eu viveria para ver isso. Então, para mim, enquanto empreendedora, comunicadora, é muito importante, né, de estar vendo e estar aqui, estar sendo, né, fazendo parte, né, desse
projeto seu de estar aqui sendo convidada para estar aqui falando um pouquinho da minha jornada, dos meus projetos, né, do que já está aí, né, acontecendo. Sim. Então, acho que nós temos sempre o que aprender uma com a outra, né? Não importa a distância na questão, né, de quantas gerações atrás, né? Verdade. Quantos anos uma tem, né? Enfim, sempre vamos ter o que aprender. Né? Sempre a gente tem o que aprender e é importante a gente ter essa consciência também de que as pessoas têm muito para ensinar pra gente. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe muito e aí às vezes a gente não quer ouvir o outro. A gente tem que, como ser humano, aprender a ouvir as outras pessoas, porque as experiências às vezes nos impulsionam e nos ajudam também a corrigir ali no começo, né? A conseguir conciliar, até para você ter parceiros, ter amigos de verdade. Amigos de verdade vão ser aqueles que vão te dar uns toques, que vão te ajudar, que vão te dar a mão mesmo. Não é dar a mão só, sorriso, tapinha nas costas, né? Sim. É realmente somar com você, com aquilo que você faz. E acho que é sobre isso, né? A gente precisa... E a revista é exatamente disso, né? Quando a gente fala da revista, agora é um marco na vida das empreendedoras, né? Agora começando no Vale, mas você tem propriedade para falar pra gente como que nasceu a revista. A revista Conecta Vale, na verdade, é um projeto que faz parte do primeiro nome, né, que foi escolhido para essa revista, que é a revista Conecta Brasil. Por que Conecta Brasil? Porque eu não queria algo que eu ficasse presa só aqui na minha região. Eu queria esse novo projeto que eu pudesse alcançar mulheres, não só aqui do Vale do Paraíba, não só do nosso Brasil, até mesmo quando eu imaginei o nome Conecta Brasil, eu pensei, não, por que não Conecta Internacional? Mulheres ao redor do mundo. Sim. Né? Só que como todo sonho, ele pode começar pequeno, né? Aliás, ele pode já nascer grande, porém você começa aqui, né? Onde você está situada, estabilizada, que foi o meu caso. Então, o fato de eu já ter o jornal, né, ser conhecida aqui no Vale, já desenvolver esse trabalho há 9 anos, eu decidi fazer a primeira edição especial, edição Mulheres que Inspiram, aqui na minha cidade, em Pindamonhangaba, na região do Vale do Paraíba. Né? Então eu falei, gente, não tem como, né? Por onde eu vou iniciar a Conecta Brasil? Pelo Vale do Paraíba, por Pindamonhangaba. Né? E, gente, eu vou falar para vocês que, tá maravilhosa a revista dela. Vocês quem não acompanha ela ainda nas redes sociais, vai lá acompanhar, né? Porque tem tudo lá, tem detalhado lá, tem as mulheres que participaram, né? Sim. Da revista, e é só a primeira edição. Então, quem tiver aí só esperando aí para ver, já vai lá acompanhar, porque tem muito ainda por vir. Então, a revista você veio com a intenção de conectar com aquilo que já tinha um projeto de ser do Brasil e colocou para iniciar na sua cidade, né? Sim, né? Não tinha como, né? Eu falei, o primeiro filho vai nascer aqui, né? E aí vai ter várias linhas editoriais ao redor do Brasil e aí com projeto para o ano que vem a nível internacional. Porque, na verdade, Maellen, de tudo que eu faço, né, e que eu já fiz até hoje, eu percebi que a minha vida inteira foi conectando pessoas. Né? Porque muitas das vezes vinha um empresário de fora, montar alguma empresa aqui em Pinda, ou algum empresário daqui mesmo e vinha pedir, né, um apoio, né, uma assessoria de marketing para entender como que funciona, no que ele deveria, né, anunciar, por conta que hoje, né, tem a revista, mas eu tenho o jornal, eu tenho o outdoor, painel de LED, eu acabei ao longo dos anos investindo em outros equipamentos. E aí a revista, ela veio aí também para esse público feminino, mas que também acabou me surpreendendo, porque vieram homens falar para mim, mas espera aí, Carla, vai ser só para mulheres? Você vai fazer uma revista só para mulheres? Eu falei, não, nós vamos fazer uma edição também, homens aí que influenciam. E tem homens aí já esperando para sair na próxima revista. É que todo projeto, ele acaba sofrendo mudanças ao longo do tempo. Sim, né? Verdade. Então, essa revista, ela vai ser uma revista bimestral.
Ela é uma revista que também tem no digital, com ferramentas também bem modernas, onde você também, quando você acessa no digital, você seleciona lá na página, você tem a oportunidade de ir para o Instagram ou para o WhatsApp de cada empresária, de acordo com o que cada uma escolheu. Isso é muito legal, porque aí a pessoa vai ver, vai saber um pouquinho mais do trabalho da empreendedora que está ali. A próxima edição já é agora para setembro e outubro. E depois a Conecta Brasil vai ser para dezembro. Olha, já estamos aí preparando a Conecta Brasil. E ela veio com esse intuito, né? De trazer para as mulheres evidência para o que elas fazem, né? Para que elas possam se posicionar no mercado. Porque qual é o papel da mídia impressa hoje, do jornal, da revista? Não é nem que você anunciando aqui vai te trazer um volume muito grande de vendas. É que quando você sai numa capa de uma revista, você tem uma matéria sua dentro da revista falando um pouco da sua história, do que você faz, e você posta isso nas redes sociais, no seu Instagram, envia para uma pessoa, numa palestra você chega lá com uma revista onde você saiu. Isso traz uma credibilidade muito grande, né, Maíra, no seu trabalho. Isso faz com que você tenha autoridade, seja a autoridade no que você faz. Verdade. Né? Olha, a Carla Tavares está lá no podcast da Maeli, né? Com certeza. A Maeli está lá na revista, ela vai estar saindo aí na próxima revista nossa. Ela na correria aqui também, né? Essa mulher não para conseguir um horário com ela aqui foi difícil. Mas é isso. Então, é você investir no seu trabalho. A ideia também é conectar mulheres a outras mulheres. Histórias conectam pessoas. E nós vamos ter o primeiro café, Maeli. Você está convidada para terça-feira, agora da semana que vem. Nós vamos fazer o primeiro café da revista Conecta para justamente trazer essas mulheres, porque tem cada mulher aqui de cidades diferentes, não tem? Tem mulheres de Guará, de Taubaté, de Pinda, Tremembé. Tem até mulheres de Resende. Olha só. Tá? Nós temos mulheres aqui, várias mulheres de Pindamonhangaba, e tem mulheres que querem conhecer uma ou outras, né? Muitas dessas eu conheço, algumas eu, né, conheço só do Instagram mesmo, mas é tão importante, né, a gente ter esse espaço, ter essa voz, porque eu tenho amigas que participaram, a Cris mesmo, que é da estética, sim, ela é amiga minha de infância. E quando ela falou pra mim que ia participar da revista, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei assim, olha como que o mundo é pequeno, né? A gente cresceu junto, né? Aí ela casou, tem a vida dela, começou o negócio e eu fui embora pro Rio, né? Estudei no Rio de Janeiro, depois voltei. E aí agora poder participar desse mesmo meio junto e tendo essa conexão de forma assim ampla, e é tão legal, porque realmente essas histórias inspiram. E as pessoas, quando param um tempinho para ver as histórias das outras pessoas, ela fala, meu Deus, realmente a minha história também poderia estar sendo contada, porque minha história é tão linda, eu vivi algo que só eu sei o quanto foi difícil para mim, e aí estar numa revista sendo contada, outras pessoas vendo, é um diferencial na vida da pessoa. Com certeza, e poder mostrar, né, para as futuras gerações, né? Imagina aí o seu neto, né, seu bisneto falando assim, olha aqui a minha avó, né? Olha a minha mãe aqui, né? Foi uma empreendedora que venceu todos os obstáculos e fez acontecer, né? O que não foi possível para as mulheres de outras gerações está sendo possível. O que não foi possível para as mulheres de outras gerações está sendo possível hoje para mim, para a Maeli, né? Para as Marias, né? Para as Martas que estão aqui na revista. E você pode ser a próxima. Você, mulher, né, vai estar aí vendo aí a nossa entrevista, pode ser a próxima mulher que inspira, que influencia. Eu tenho certeza que essas mulheres, elas representam a muitas mulheres que estão ao redor do mundo, não é nem do nosso Brasil. Mulheres que estão aí que ainda nem conseguiram tirar os seus projetos do papel. Mulheres que têm sonhos, mas que estão lá engavetados, né? Nós, Maeli, você, né, eu, muitas mulheres, homens também, donos de mídias, né? Porque está sendo falado muito sobre mulheres, mas não podemos esquecer, né? Da força masculina dos homens. Do apoio também, né? Do apoio, porque
hoje as mulheres estão se destacando, se evidenciando, mas se a gente também não tiver um apoio de um pai, de um irmão, de um marido, né, de um namorado, de um amigo do nosso lado, é muito importante. Eu tenho amigos donos, né, de empresas, de sites, de revistas também, de rádios, que são homens também guerreiros, que estão aí também empregando muitas pessoas e levando aí o conhecimento, são formadores de opiniões. Então, a energia masculina e a energia feminina é tão importante, né, no mundo dos negócios. Mas é que está se falando muito nas mulheres porque as mulheres, elas decidiram fazer acontecer. Com certeza. Elas decidiram evidenciar o seu trabalho. E a revista Conecta Vale está aí para você, né, que deseja investir no seu próprio negócio e mais do que isso, né, se conectar com outras pessoas e fazer a diferença na vida também de outras pessoas. Isso é o mais importante. Isso é muito interessante, a questão da conexão, porque a gente se conheceu. Eu já ouvia falar de Carla Tavares, meu Deus, ó, eu vou falar para vocês. Eu já ouvia falar dela e eu tinha muita curiosidade de conhecer ela. No dia que eu conheci, eu não tive oportunidade de conversar com ela, que foi no Café da Vanessa. Lembro. E aí eu fiquei com aquilo, né? Falei, gente, eu tenho que conversar com ela. Ela é uma inspiração para mim, eu ouvi muito falar dela. E aí a gente começa no sentido de que eu queria falar, é sobre esses eventos, né? A importância da gente estar participando desses meios e o que é importante na questão da conexão com pessoas. Porque a gente que trabalha com comunicação e também acaba que tudo que... Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que realmente tudo que a gente tem na vida envolve vendas. A gente nasce já vendendo, porque a gente já sorri quando nasce, chora quando nasce. Então você está vendendo alguma coisa ali, ou eu estou bem ou eu estou mal. É uma venda. E aí quando a gente para pensar, faz muito sentido de quem trabalha com jornalismo ter esses acessos, né? Eu achava, lá quando eu era novinha, eu tinha muita vontade de ter esses acessos. Qualquer lugar que tiver, eu quero estar junto. Porque era muito, assim, surreal para minha realidade. E aí, como que é para você lidar com tudo isso? Você tem os meios de conexão, você tem onde está, só você fala assim, eu quero estar em tal lugar, eu vou estar. Como que é para você? No começo, tudo é festa, né? Inclusive, eu vi você aí fazendo cobertura, né, no grande evento que teve aqui na cidade, no Festival Junino. Não foi? E você pôde experimentar, né, um pouquinho, né? Com certeza. De como é os bastidores de um jornalista, não é mesmo? De você poder, né, ter acesso aos artistas, né? Você está ali do lado das autoridades, de prefeitos, de secretários, né, de desenvolvimento da nossa cidade. Enfim, para mim, naquela época, não parece, né? Falar para vocês que eu sou tímida. Gente, eu sou tímida. Eu era, tá? Eu era assim, eu gostava muito desses bastidores, né? No começo era festa, eu queria ir em tudo. Eu cheguei aí, acho que uns 10 eventos por dia eu ia. Onde tinha shows, eu ia, por conta mesmo desses acessos. Você respirava. E só que você vai trazendo, né, no seu dia a dia, você vai tendo maturidade, você vai fazendo escolhas, você vai também mudando, às vezes, algumas linhas editoriais, né, dentro do jornalismo, no caso, no meu, é diferente quando você trabalha com uma revista, um jornal, que você segue uma linha editorial. À frente de um jornal, você acaba tendo que conhecer tudo, né? Se integrar com o todo, né? E eu até falo, meu Deus, eu não estudei, né? Eu não fui formada, né, para ser proprietária de um jornal, né? Mas foi a vida, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no Jornal da Cidade, um jornal que teve por 35 anos aqui em Pinda, eu não poderia passar por um podcast. Em todos os lugares que eu passo, que eu tenho a oportunidade de falar do jornal, eu falo do José Antônio, que era conhecido como Gravatão, dono de um jornal, o Jornal da Cidade de Pindamonhangaba, que durou por 35 anos. Era um sonhador, é um homem polêmico, uns amavam, outros odiavam, e eu sou eternamente grata a esse homem, né? Porque eu lembro que eu fui na feijoada, na famosa feijoada do Zé Antônio, para agradecer o trabalho, porque eu sempre eu tive a seguinte concepção: nunca feche portas.
Na época eu era dona de uma quitanda e mercearia, quando eu fui convidada para trabalhar nesse jornal de volta para minha área, e eu fui lá agradecer, porque eu falei, hoje eu não quero voltar, estou com as minhas filhas pequenas, mas eu não vou fechar essa porta, eu não sei o dia de amanhã. E fui lá na feijoada, e quem disse que eu saí de lá? Só agradecendo, eu saí com a pasta e já trabalhando no setor de venda no dia seguinte, já fechando muitos contratos. Na época o Zé fazia o destaque empresarial famoso aqui no Vale. Então, assim, foi uma grande escola, um grande aprendizado para mim. Então, eu quero aproveitar, honrar esse homem, que o jornalismo aqui em Pindamonhangaba nunca mais foi o mesmo. Dizem que tem pessoas que não, todas as pessoas são substituídas, né? Não são insubstituíveis, né? Ele era uma pessoa insubstituível, o Zé Antônio. Porque dentro da política era uma pessoa que gostava muito dessa, principalmente na época da política, Pinda ficava totalmente alvoroçada, e a política era diferente aqui, porque o Zé realmente era uma pessoa bem atuante nessa área. Então eu acabei, quando eu falo de linhas editoriais, das mudanças que a gente faz, né, de acordo com os acessos ao longo do tempo, cada um vai vendo o que faz sentido. E eu acabei nessa época me afastando um pouco dessa linha editorial, né, que o próprio jornal traz, né, que é a política, que mais essa área também da comunidade polêmica, né? E eu acabei indo mais para essa área mesmo da saúde, né? Eu lembro que eu fui uma vez também montar um guia especial das montanhas, eu e um parceiro que hoje, né, nem está mais nessa área, o Vanderlei. E assim, eu agradeço, eu honro, eu não podia passar por aqui e não honrar essa oportunidade. Eu trabalhei para a revista Impacto Regional, Vitrine, vários outros meios de comunicação onde eu honro, mas esse local foi precioso para mim também. E essa pessoa, porque são poucos empresários que conhecem os seus funcionários. E eu tento levar o jeito que o Zé Antônio era. Hoje eu também procuro ter esse olhar com meus empresários mais humanizado, que ali antes de ter uma pessoa que você quer que trabalhe a todo vapor e que pense igual você, tem um ser humano na sua frente, né? Porque sobre isso é muito importante ressaltar, né, Carlinha? Porque os prazos são muito curtos, são bem apertados. Sim. Então, para você conciliar com com o seu dia a dia, né? Porque realmente você precisa de uma entrega maior. Sim. E aí acaba que o tempo fica corrido. Para lidar com essa questão do tempo e você também ter esse lado de humanização, é muito difícil. Você conseguiu se adaptar, não abate a questão física, a questão da saúde, como que funciona? Abate sim um pouco, né? Porque independente de você, quantos funcionários você tem, pessoas que estejam ali te auxiliando, a responsabilidade maior, principalmente dentro da área da comunicação, é sua, né? Se algum funcionário, algum estagiário fizer alguma publicação, colocar alguma foto que você não colocar a fonte, né? Quem que vai responder? Né? Quem que vai estar respondendo pela empresa? Sou eu. Sim. Né? Não é o funcionário. Então você tem que estar sempre atento, isso é muito desgastante. Hoje eu falo que eu não vendo mais na questão até mesmo do próprio jornal, não é nem por conta de internet, é por conta de pessoas na área de vendas. Né? Por incrível que pareça, apesar de que todos nós já nascemos vendendo algo, né? Vendemos a nossa imagem para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Já chorando ou sorrindo, né? Só que tem essa área de lidar com pessoas está cada vez mais escassa. Eu tenho uma dificuldade tremenda, então isso acaba sobrecarregando. Os demais departamentos dentro da empresa, como financeiro, administrativo, é tranquilo, mas essa área do social, das vendas, ela é um pouco desgastante. Quando você vem para a terceira etapa,
Porque, como eu falei, gente, a Carlinha é demais. Então, a gente vai conhecer todas as áreas aí. Quando você vem para a relação sistêmica, né, para esse lado terapêutico, você visa justamente porque você viu essa necessidade, você viveu essa necessidade antes de entrar. Como que foi para você esse adendo a mais, né? Porque é um a mais. Você já lida com pessoas e você já conhece que as pessoas precisam. Como que foi? Você tem que saber separar bem as coisas, né? Porque o jornalista, ele é bem analítico, né? Ele é um formador de opinião. E um jornalista terapeuta, misericórdia, sai correndo, né? Se você é amigo, né, de alguém que é um dos dois ou os dois, como a Carla, não é fácil. Por quê? Porque eu sempre procuro analisar o funcionário, o amigo, eu mesma, com o meu movimento, com o meu dia a dia, diante da minha visão sistêmica, né? Você conhece, você está indo por um caminho, você conhece os procedimentos, existe um protocolo, né, a ser obedecido dentro da área comercial, a área administrativa de um jornal, de uma revista, mas dentro da parte sistêmica tem coisas que não vêm de encontro aos seus valores, né? E aí a hora que... Então, é desafiador, porque a Carla terapeuta tem que estar sempre atenta a não ser tão exigente com ela mesma e com as pessoas. Por isso que eu falei, né, do atendimento humanizado, do funcionário que você tem que lidar todos os dias, que é um ser humano como você, com as limitações, com as dores dele da alma, que muitas das vezes, de acordo com aquilo que não está curado no indivíduo, as dores dele, ele vai acabar traindo para o campo dele, às vezes mesmo, até mesmo profissional. Exemplo, eu tive um funcionário que ele tinha questões seríssimas de receber ordens, porque ele tinha questões com o pai, com a autoridade do pai. E aí pega uma mulher, né, ele falava assim, a senhora é uma mulher forte, a senhora é uma mulher, né, a senhora passa... Eu olho para a senhora, parece que eu estou olhando meu pai. Porque, de certa forma, em alguns momentos, eu acionava com certeza alguns gatilhos que fazia com que eu me parecesse com o pai dele. Olha. Então, eu tenho que estar sempre me percebendo, me vigiando para não misturar aí as sintonias, né? Porque senão também, dentro da empresa, você acaba querendo virar psicóloga, mãe, terapeuta aí, né, do seu funcionário, não é o caso. Vai ter momento que você tem que agir com postura, né? Olhando aquele ser humano que está ali, mas você entendendo que são áreas diferentes, né? Eu até falo assim que quando é a semana do jornal ir para a gráfica, eu não faço atendimentos terapêuticos, porque o jornal é aquela coisa, é imprevisível, a revista foi desafiadora. Eu achei que por conta de eu ter 9 anos na área, né, como proprietária e mais de 35 anos, né, passando por outras mídias, eu achei que eu ia tirar de letra e não, né, foi totalmente diferente, né? Então, é você entender que cada projeto, cada pessoa vai ter os seus desafios e você vai ter o seu aprendizado, né? Eu conversando com uma pessoa, passando para ela, né, os bastidores de como foi para essa revista nascer. Eu falei, ela nasceu a forceps, né? E ela brincou, ela falou, como assim, Carla, você deve ter tirado de letra. Eu falei, então, mas é justamente isso, eu não estou reclamando, como você perguntou, eu estou só te passando que foi desafiador, né? E nasceu a ferro, né? Aquele filho que Sim. demorou a nascer, que não queria vir para o mundo, mas você foi lá e deu uma ajudinha. Eu falo isso por conta que eu não falo blasfemando contra Deus, achando ruim, não, agradecendo, porque foi um curso, né? Foi um aprendizado. Às vezes você paga para aprender algo naquele momento. Você precisa passar por aquelas coisas para que Deus lá na frente possa te entregar coisas maiores. Eu sonho da Conecta Internacional. Como que Deus dá Brasil, né? Rodar o Brasil inteiro, levando essa revista para outros lugares.
como que eu vou fazer isso se eu não tiver passado, entendido o verdadeiro propósito dessa revista, que vai além do financeiro, né? Eu até lembro que quando eu fui para fazer o Media Kit, a minha assessora, ela falou assim, nossa, mas a senhora tinha falado um valor bem maior, depois a senhora voltou atrás. Eu falei, eu quero um valor de lançamento diferenciado, porque eu não quero trazer somente mulheres que podem pagar por uma página nessa revista. Eu quero trazer, às vezes, aquela mulher que está lá, um brechó lá na sala da casa dela, né? Uma pessoa que está começando com marmitex lá na garagem da casa dela, como é o caso que a gente tem aqui. Ela, né? Ela já faz muitos anos que ela vende marmitex, mas está lá na garagem da casa dela, e é uma empreendedora maravilhosa. Então eu não queria ter só mulheres que já estão aí no mercado há algum tempo e que poderiam pagar por aquele valor. Eu queria que essas mulheres que sonham, né, em sair numa capa de uma revista, ou ter a sua história ali, até mesmo ali dentro, né, que elas tivessem essa oportunidade. E esse sonho, e isso foi alcançado. Foi alcançado, com certeza. Eu falei, sabe, então assim, envolveu muita coisa, né, para que a revista acontecesse. Eu falei, não, ela vai sair e é questão de honra. Depois, Deus vai preparar. Porque eu senti que eu precisava passar por esse desafio, né? No jornal, hoje não, mas quando eu comprei o jornal, o jornal você trabalha muito com editais, com valores grandes. Eu já tive outros momentos com o jornal totalmente diferente. E eu falei, não, esse projeto está vindo na minha vida num momento em que Deus quer me experimentar. Ele quer me provar para que realmente ele tenha certeza a intenção desse projeto. Qual é a intenção? Até porque Deus conhece o tamanho da nossa capacidade, né? É. E às vezes a gente duvida da nossa capacidade, ou realmente por algum motivo, às vezes a gente chega a pensar que a gente não consegue algo. Não. E aí aquilo às vezes fica martelando na nossa cabeça. Eu não consigo, acho que eu não vou chegar. Sim. Mesmo tendo que você fala, não, esse sonho é meu, da vida. Interessante, Maeli, que eu tive um desafio. Quando chegou a revista, um entregador que está comigo há muitos anos, que entrega já o jornal, queria entregar a revista. Ele chegou em mim e falou, Carla, eu estou me desligando da empresa, porque ele trabalhava comigo em várias outras empresas como o Motoboy. E estou indo para uma fábrica, vou trabalhar durante o dia. Eu falei, e a revista lá tinha acabado de chegar. Eu falei, agora? E eu sou, né, uma gestora que se eu tiver que colocar chinelo, tênis no pé, eu vou para a rua. Eu entrego o jornal sim, a revista sim. Né? Se eu tiver que vender, né? Eu vendo, porque, como diziam os nossos avós, né? O boi só engorda, né, debaixo do olho do dono, acho que é isso, né? Um ditado bem antigo que a geração de hoje acho que nem conhece sobre, né? Sobre isso que eu tô... O que é isso que essa louca tá falando, né? Mas não é assim, né? Hoje a gente pode treinar e ter pessoas que você pode se distanciar, né, de uma empresa. Mas antigamente se falava muito isso, né? Mas eu sou uma gestora que eu não vejo dificuldades diante das adversidades que aparecem, né, no dia a dia de uma empresa, de uma situação. Então eu fui entregar, eu não consegui entregar para todas as mulheres. Eu gostaria de ter conseguido entregar para todas. Algumas eu fui, não encontrei, outras eu tive que mandar pelo correio, que eram cidades mais longe. Mas algumas eu tive a oportunidade de entregar e ver os olhinhos cheios d'água de algumas mulheres. É a realização de quando elas pegaram a revista e se viram lá dentro e falaram, Carla, você aqui na minha porta, né? Que honra, né? A gente não entende quantas vezes a gente influencia, que as pessoas se espelham na gente. A Carla Tavares aqui. Com certeza. Às vezes a gente se acha tão pequenininho, não é verdade? Verdade. Até mesmo uma mulher que parece tão forte como eu, em alguns momentos, realmente, eu tenho uma força que eu agradeço a Deus. Tudo que eu quero, eu vou para cima, eu faço acontecer. Você quer montar uma empresa, né? Você quer tirar um projeto do papel? Fala comigo, porque eu tenho essa força desde pequena, não tenho medo, sabe? O medo,
O medo vem, o medo ele é necessário, o medo em excesso que é prejudicial, mas você tem que ter o medo, porque senão você atira de um penhasco, né? O medo dentro das terapias sistêmicas, a gente ajuda as pessoas a acolher o medo, a transformar o medo em autoconfiança, porque o medo ele é necessário, porque senão também a gente enfia a mão pelos pés, né? A gente vai de cara com tudo, não posso dizer que eu não tenho, não é medo, receio, cuidado, zelo com algumas coisas, né? Eu acabo me respaldando, né? Quando eu vou fazer um projeto, com algumas coisas que podem acontecer, que podem ser prejudicial para mim e para as pessoas. Mas o interessante é que essa força, às vezes, até para a gente que tem essa força, esse medo, ele vem. E o receio de não dar certo, né? de não ir para frente, também existe, né? Mas ele logo sai da nossa cabeça, porque quando você vê que o projeto que você criou, aquilo que você desejou, que primeiro nasceu do coração de Deus, né? Porque tudo nasce primeiro no coração de Deus. Verdade. Para depois vir para o nosso coração. E quando Deus está na direção, quando Ele tem propósito, quando é algo com propósito, dá certo. Então foi isso que, quando eu vi algumas mulheres lá, falando, nossa, Carla, eu estou de frente com a Carla Tavares. Carla Tavares, você veio aqui na porta da minha casa. Teve uma em São José, não vou falar o nome dela, mas quando ela viu, a gente já estava na rua da casa dela. Porque eu estava com a minha secretária, assessora, Rosana Carlota, que eu também quero honrar muito, o Alex, diagramador, todos que fizeram parte no café vão ter a oportunidade também de serem honrados, porque ninguém trabalha sozinho, né? Verdade. Foi uma equipe por detrás de tudo isso. E eu lembro que eu falei para ela, você já avisou que a gente está chegando? E era um local longe, dentro de São José, e quando a gente percebeu, a gente já estava na rua de uma das empreendedoras, e ela nos recebeu com um sorriso, com o olhinho cheio d'água, agradecida, e falou, meu Deus, é a Carla que está aqui, e você vê o quanto, né, você faz a diferença na vida das pessoas. Não importa, às vezes, se você em alguns momentos se acha incapaz, não merecedora, não merecedor, né? Às vezes a gente não se acha merecedor. Às vezes o quanto lá atrás, né, a Maélia às vezes falava assim, eu quero ter um podcast, mas vou ter que investir em todos esses equipamentos, eu tenho que ter um lugar na minha casa, né? Às vezes a gente coloca tantos empecilhos e realmente esses empecilhos são reais, né? Com certeza. Principalmente em relação ao financeiro, mas não são impossíveis de acontecer. E olha essa linda, eu lembro lá atrás quando ela falou que ela ia montar o podcast, e que orgulho estar aqui, que honra, na verdade, né, de estar aqui com você, né, podendo você dividir esse sorriso, essa energia, o seu canal, para me falar um pouquinho desse projeto com mulheres, que também vem aí se conectar com o que ela também está fazendo hoje. Com certeza. Nós não precisamos, tem mulheres que falam assim, nossa, mas eu não entendo, é um bando de mulheres, esse dia eu ouvi isso. É um bando de mulher fazendo café disso, café das quatro, café das mulheres, café das magnatas, né? Mas uma hora isso satura, mas tem campo para tudo isso, todo mundo... Eu falei, gente, para com isso. As mulheres... precisam ser mais unidas, né? Se unir, precisam... Nós temos a honra de ter participado e estamos participando nesse momento de grupos de mulheres que realmente fazem a diferença. Eu poderia citar o nome de várias, mas para não esquecer, porque às vezes a gente cita de alguma e esquece de outras, para não gerar conflitos, nós temos várias mulheres aqui ao redor da nossa cidade maravilhosas que estão fazendo a diferença na vida das outras mulheres, com café, né? Com workshops, às vezes com lives, né? Tem mulheres Sim. que não têm condição, ainda não estão preparadas para montar um evento como workshop, mas às vezes elas estão gravando aí entrevista, dando oportunidade a outras mulheres, com orgulho. Essa semana mesmo eu vi a Leone, uma das nossas empreendedoras de São José dos Campos, entrevistando outras mulheres, né? A Maélia aqui, trazendo outras empreendedoras aqui, cada uma empreendendo. Gente, para com isso. As mulheres precisam se unir, não lidar umas com as outras como se fossem concorrentes, né? Ao contrário, hoje eu já conversei com várias empresárias, falei, você ainda não foi na Fala Maélia, falar da outra com propriedade,
Verdade. Não com desdém. Você vai lá no podcast da Maélia, você vai sair na revista da Carla. Com desdém, para, né? Verdade. A gente precisa parar com isso. Você não vê os homens fazendo isso com os outros, né? É engraçado, né? Porque realmente isso é muito, muito claro quando a gente para pensar e a gente percebe isso. Porque o meio que a gente tá já é um meio que a gente consegue sentir uma união. Sim. Só que a gente ouve realmente comentários de pessoas que não entendem e também de pessoas que têm esse pensamento de que, não, a mulher precisa brigar com a outra, é uma só que tem de cada coisa. E quando a gente tá em um meio que você consegue ver muito isso amplo, eu morei no alojamento da faculdade. Aí, no alojamento da faculdade, era muito nítido que as mulheres eram muito desunidas. Porque as maiores reclamações na Secretaria do Alojamento eram das mulheres. Os caras brigavam, chegava lá, tava tudo bem. Meia hora depois tava tudo certo. Mas as mulheres iam lá, tinha que ter reunião, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Isso já vem de muito tempo. E nos negócios são as mesmas coisas. E a gente vê às vezes, nossa, mas você vai lá, mas você trabalha... Né? Eu garanto que às vezes pensa assim, né? Nossa, mas você trabalha em comunicação, vai lá falar pra Maélia o quê? Né? E hoje, gente, não é isso. É você se apoiar, você se ajudar, você dar a mão para outra pessoa. Eu tenho mulheres aqui que foi a Maélia que indicou. Verdade. Né? Que foi outras mulheres aqui do Vale que tem café que também indicou. Vai chegar na semana que vem, vai ter o meu café, elas também vão estar lá no meu café. Nós temos a oportunidade de ter mulheres valorosas. E aquelas que não se encaixam, realmente elas acabam não indo, deixando de ir, não participar, porque não entenderam ainda o real sentido, né, dessas conexões. Verdade. Né? Se eu puder abrir portas para você que não seja comigo, quantas pessoas às vezes senta, liga lá para mim e fala, Carla, olha, quanto que custa, né, para sair no jornal, na revista, lá no outdoor, às vezes no painel, tá X, mas não está dentro da minha realidade. Eu falei, o que é possível para você? Eu teria um dinheiro para investir em panfletos, eu queria fazer algo dentro das minhas condições, ok. Quantas pessoas eu já indiquei para ir lá, né, na empresa de comunicação, várias gráficas rápidas que tem por aqui, vai lá, faz o panfleto, nesse momento você pode isso, faz isso, vai dar resultado, faz um trabalho bacana. Né? Não posso sair na revista agora, eu quero, né, fazer um outro tipo de comunicação, quero investir em outro tipo de marketing. O importante é que você direcione esse ser humano, né, naquele momento para ele realmente continuar com o projeto dele. Agora, eu não perco uma vida, eu não perco uma oportunidade de estar à frente de uma pessoa que está ali com o sonho dela e não poder direcionar. Se ela não fechar nada comigo, não puder fechar nada comigo, ela vai lá num dos cafés, ela vem aqui no podcast da Maélia, não é verdade, Verdade, Maélia? com certeza. Porque é isso que a gente tem que não é minar, qual a palavra que eu poderia dizer? É isso que a gente tem que começar a evidenciar, a passar para outras mulheres. A Maélia não é minha concorrente, eu não sou concorrente da Maélia. Jamais. Né? Nós estamos aqui para somar. Ela esteve num grande evento, né, que eu, a Simone Sá, minha parceira de projeto do Conexões que Enriquece, teve ano passado um evento para mais de 100 mulheres. Foi maravilhoso. Gente, ela, com a maior humildade, ela e a sogra dela, a Marluce, esteve lá. Elas não estiveram lá no palco, não foram convidadas para palestrar. Sabe onde que elas estavam? Recepcionando as pessoas. E a importância delas foi tão quanto quem estava lá. A entrega que elas fizeram na recepção calorosa, em cada pessoa, que uma estava dando crachá, a outra, né? A outra estava direcionando lá para onde ia sentar. Elas tiveram a mesma importância para mim, para Simone, de quem foi lá no palco também fazer a sua entrega. E hoje, olha a humildade dela onde levou. Depois disso, quanta coisa, né, Maélia, não aconteceu na sua vida? Nossa, minha vida mudou. A vida dela mudou depois do E é muito bom, agora eu vou falar uma coisa que a gente estava conversando outro dia, voltando, né, de um dos cafés, que nesse evento a gente teve práticas, né? Gente, é muito importante a gente falar sobre algumas coisas que a gente vive no evento, que às vezes só em certos eventos que você consegue viver isso. E no Conexões que Enriquecem teve uma prática que a Carla Tavares fez,
que era você ter uma relação com o dinheiro. Foi muito legal, porque eu conheço, né? Eu sei das dificuldades que as pessoas têm com o dinheiro. E a prática em si, eu fui selecionada ali, fui escolhida por uma pessoa que eu não conhecia. E eu conheci ali no evento. Ela saiu de lá da frente, eu tava no fundo, né? Que eu tava trabalhando, fiquei ali no fundo. Ela veio até mim e falou: eu quero fazer a prática com você. E naquele momento eu tava assim, acho que ninguém vai me chamar por conta de achar que eu não posso. E eu tava bem assim. E aí eu falei assim, então vamos, né? Menina, foi só choro. Porque além de eu fazer uma conexão muito boa com essa pessoa, que hoje é minha amiga, virou assim minha parceira. Depois desse evento, a gente tomou café juntas e a gente conversou. E a gente tava esses dias conversando, Maellen, no Conexões que Enriquece, foi uma virada de chave para nossa vida, né? Porque a gente se conheceu lá. E de lá a gente fez um café antes do final do ano. E a gente falou, ó, nós vamos entrar em 2023 diferente. Porque 2023 vai ser a virada de chave da nossa vida. Eu nunca imaginei que 2023 eu estaria com um podcast e eu estaria com um evento com data marcada e estaria aqui num podcast conversando com a Carla Tavares, aquela pessoa que fez a prática e fez a gente chorar. Olha como é maravilhoso. E aí dá para entender, né? Através de um evento que para muitos, né, que também naquela época foi desafiador, a Simone, né, proprietária do Espaço Vida Saudável, um espaço de emagrecimento, ela é coach, né, de emagrecimento. Sim. E tem pós em psicologia, também cuida de pessoas, né, do bem-estar, né, físico e emocional. Ela lá na correria com o espaço dela, eu com o jornal na época, e a gente fez esse evento acontecer. E aí, meses depois, você vê cada pessoa que esteve lá mandando para você assim, olha, eu tomei uma decisão em relação, né, à minha vida profissional. Olha, Carla, né, Simone, olha, foi a partir dali, né, que teve a virada de chave na minha vida, né? Eu vi a força que eu tinha, né? Eu olhei para minha melhor versão, como a Maellen, tá aí, podcast, e vai fazer um evento agora, gente! Se você ainda está de fora desse evento, pelo amor de Deus, corra! Corra e garanta a sua vaga, porque eu, Carla, que não sou nada boba, vou estar lá presente neste evento, também com o stand, com a revista, né, para poder estar mostrando para vocês o nosso trabalho, e vocês vão ter a oportunidade de estar conhecendo essa mulher de perto e várias outras mulheres, autoridades que ela convidou, que eu já estou sabendo, lá para esse evento, mulheres incríveis, homens e mulheres que vão estar lá, e quem sabe vai ser nesse evento da Maellen, o Elas Sem Preguiça, né, da Maellen com a Marlúcia e a Rayane. E a Rayane, são 3 mulheres que se uniram para trazer para vocês conhecimento, para tirar vocês daquele cantinho, né, do não pertencimento, do sentimento de assim, eu não consigo, eu não posso, para virar a chave. Quem sabe aí, você que vai lá nesse evento 30 de setembro no Hotel Colonial Praza, gente! Hotel das Estrelas, como diz a Maellen. Você não pode ficar de fora, porque eu tenho certeza que 2024 eu quero ver você que está assistindo, né? Com certeza. Esse podcast, você falar assim, olha, foi daquele podcast lá com a Maellen, com a Carla Tavares, que eu fui no evento e daquele evento mudou todo o rumo da minha vida. Eu escrevi uma nova história. O que Deus tem no coração dele, Ele vai colocar no seu coração. Gente, eu até me arrepio. Eu também fico arrepiada. Porque a Maellen não foi a primeira e nem a única, né, que nos falou sobre isso. Eu tenho mulheres que tinham loja dentro do shopping, que estavam lá, se entregar ou não, há pouco tempo me ligou e falou assim, Carla, eu retomei um curso, já estou atendendo com esse novo curso aí, que eu tinha deixado de trás, decidi sobre a loja e a minha vida financeira. Eu trabalhei o dinheiro, né, o financeiro. Foi. E mudou a chave da vida de muitas pessoas. E não foi só em relação à vida profissional, familiar, né? Foi. Foi a vida familiar também, de entender
e também de apoiar o esposo, entender que o seu esposo vai ter um sonho e você vai ter outro. E se você tem sonhos maiores do que o seu esposo e você tem capacidade, faça acontecer, né? Não precisa terminar o seu casamento, não sei nem por que eu estou falando isso, mas faça acontecer, sabe por quê? Vocês foram unidos, Deus uniu vocês, não para um ser maior ou menor do que o outro, para andarem lado a lado. Verdade. O que um não consegue, o outro consegue. Se um nasceu para brilhar, o outro vai nascer para estar ali sendo suporte, porque ele vai ficar feliz. O meu esposo fica feliz de me ver nos podcasts, palestrando, viajando, porque ele fala assim: Carla, é a sua essência, é a essência da Maëlle, ser o que ela é. Esse sorriso de falar, de ser comunicativo e de dar voz a mulheres e homens que ainda não têm voz. E você? O que tem aí para você dar? Às vezes o seu esposo, ele vai ser bom ali te apoiando, né? Estando por detrás dos bastidores, ali te ajudando nos releases, te ajudando no financeiro da empresa. Verdade. E vice-versa, porque às vezes tem homens se destacando e mulheres se achando um mosquitinho, querendo acabar. Essa semana mesmo uma vez falando querendo acabar o casamento porque o marido está se destacando e ela não se acha merecedora de ter um homem daquele. Para, gente. Seja o que você veio para ser. Você só precisa entender que muitas das vezes uma amiga, uma colega de trabalho da mesma área da comunicação, o seu esposo ou sua esposa, o seu irmão, não vai ser igual. Às vezes o seu sonho não é o sonho do outro. Então a gente precisa respeitar, entender e caminhar junto. E é isso que a Conecta Vale, o Fala Maëlle, o Elas Sem Preguiças veio fazer na sua vida. Virar a chave. Essa chave que não só eu, Carla, a gente pergunta, né? Carla, como que você consegue dar conta? Tem jornal, revista, né? Agora tem as terapias, gente, né? Nem sei se vai dar tempo de falar das terapias. Vai sim. Mas tem as terapias, gente, dá tempo para tudo, mas com uma consciência. Vai ter hora que você vai ter que desacelerar, né? Vai ter hora que você dá uma acelerada. Por quê? Porque tem um lado familiar. Né? Hoje eu aprendi a falar não. Né? A parte terapêutica trouxe para Carla, jornalista, acelerada, ligada no 220. Lembra quando eu falei, semana que eu fecho o jornal, revista, eu não lido com terapias, porque são energias diferentes, é aquele estresse. A Maëlle não mandou a matéria? Não! Rosana, liga para a Maëlle. Cadê? Então Por quê? Porque você tem hora para mandar para a gráfica. Se você tem uma propaganda do Dia dos Pais, exemplo, e o jornal tem que sair numa data que seja bom para a pessoa que colocou ali. Ela tem que ter uns dias antes para o jornal circular e ela ter resultado. Né? Mesmo que não venha, às vezes, do jornal impresso, mas do jornal digital, do que foi colocado nas redes sociais, que a gente faz um trabalho em conjunto. Então, o que acontece com isso? Né? Você tem que agilizar, você tem que ter voz. Eu acabei falando tanto e aqui eu me embananei com a fala que eu não concluí. Não, mas não tem problema. Então, sobre a constelação, a gente até comentou, né? Sobre essa prática que a gente fez lá no evento. Sim. A prática. E aí, é interessante a gente ressaltar as ferramentas, né? As ferramentas que a gente utiliza, que você utiliza nas terapias. Como que nasceu esse olhar, né? Esse olhar para as terapias? Quando você viu a necessidade das terapias? As terapias, Maëlle, veio na minha vida em 2016. Foi um ano de muito luto, de muitas perdas financeiras, familiares. Meu paizinho faleceu nesse ano. Meu esposo voltou de uma férias, depois de 14 anos dentro de uma multinacional. Nós estávamos cheios de sonhos, projetos para aquele ano. E meu esposo volta a trabalhar e chega no mesmo dia, mais tarde, com uma carta de demissão. E aquilo mexeu muito comigo, não pelo lado financeiro, mas pelos desafios que eu já sabia, já entendia que eu ia passar com ele. Por conta de casado tantos anos, você conhece o outro, né? Você sabe das limitações com o outro. E o meu esposo entrou em depressão, foi difícil para ele. Ele veio trabalhar comigo nas terapias, mas não é todo casal que consegue trabalhar junto.
né? E teve uma época que realmente o nosso relacionamento ficou adoecido, porque eu queria que o meu esposo tivesse paixão pela área da comunicação. E tem coisas que não adianta. Não vai ser a faculdade, não vai ser a oportunidade que vai te dar. Tem coisas que realmente já nasce com você. Sim. É como eu, né? Que nasci querendo já ser jornalista. Minha avó falava assim, eu falava, olha, quando ela me batia, eu não quis falar lá no início, mas eu falava assim, sua velha coroca. Olha, vovozinha, me perdoe, né? Mas na época, criança, né? Eu não sabia o que falava. Quando eu crescer, eu vou ser jornalista e vou morar em São Paulo. Minha avó falava assim, onde filho de pobre vai ser jornalista e vai morar em São Paulo. Então, o que acontece em relação a isso? Pode falar sobre a questão da terapia, onde entrou nesse momento que você viu a questão do seu esposo que perdeu o serviço, que veio, entrou em depressão, onde entrou as terapias. Que aí eu fui falar da vovó e já me perdi, né? Uhum. Não sei nem por que eu falei da vovó. Por que eu falei da vovó? Eu acho que foi por conta do que você lembrou mesmo, que você não tinha falado no início. Da vovó? É. Então, quando meu esposo veio trabalhar comigo, foi desafiador. Eu queria que ele gostasse, eu queria tornar ele um grande empresário. Eu queria que ele fosse nos eventos, nas portas, os acessos abertos em todos os shows comigo. Eu queria que ele fosse aquele homem de negócios que, na verdade, não era o sonho dele, não é o que ele queria, né? Quase que a vida toda ele trabalhou em manutenção de fábrica, né? Entrou na faculdade, né? Começou a cursar a engenharia elétrica, então era o sonho dele, esse homem não era da comunicação, né? Era o sonho seu. Era o meu sonho, só que com o desemprego ele não voltou para o mercado de trabalho e faltando pouco tempo para ele aposentar, e isso adoeceu o espírito dele. Por quê? Porque, falando agora um pouco da parte sistêmica, né? Entendendo que naquela época eu não entendia. Ele veio de uma família de pais que falavam assim para os filhos, olha, vocês vão estudar e vão entrar dentro de uma fábrica, porque na época para eles assim, ó, o cara que entrar dentro de uma fábrica e aposentar, tá com a vida feita. Tá com a vida feita. Né? Igual o pai e a mãe que eles falam assim, olha, presta concurso público, né? E os filhos foram influenciados por isso. Então, todos eles fizeram Senai, realmente aposentaram. Um foi aposentado da antiga Vilares, outro da Volks, outro de uma fábrica de papel que teve aqui em Pina, que eu não me lembro o nome, que já não existe mais ali perto do Bosque. E o meu esposo trabalhava na Confab. E ele foi demitido, faltando 6 meses para ele entrar na estabilidade da aposentadoria. Então você imagina sistemicamente o quanto isso mexeu com ele, né? Porque de certa forma parecia que ele estava desonrando a família, né? O sonho da família. Sim. Né? Dele aposentar dentro de uma fábrica. Então esse homem dentro da comunicação, trabalhando comigo, eu acabei sem sabedoria, né? Porque na Bíblia fala, a mulher sábia edifica o lar, tola destrói com suas próprias mãos. Eu estava quase destruindo o meu casamento por falta de sabedoria, de conhecimento, de conhecer o outro, porque às vezes a gente não conhece nem a si mesmo. Então, dentro das terapias, eu fui buscar, primeiro, ser atendida por uma terapeuta. Eu fui arrastada, porque evangélica há muitos anos, tinha passado por várias denominações. Eu tinha preconceito com terapias, eu achava que não era de Deus, que mexia com outras coisas que não estavam dentro dos meus princípios. E foi quando eu me permiti. Eu estava no fundo do poço com o meu relacionamento, com a empresa, porque quando você não está bem no seu lar, você não fica bem. Reflete, né? Reflete em tudo. Então, houve um momento em que eu fui me curar, né? Foi um momento que a minha filha, na verdade, a Natália, me ofereceu uma técnica terapêutica, que até uma amiga que é terapeuta, na época ela fazia reflexologia em mim, ela falava das constelações, só que assim, quando você não acredita, ou tem julgamentos, né, na verdade, com algo que você nunca nem experimentou, porque eu tinha julgamentos com a técnica e outras, de algo que eu nunca tinha
experienciado, né? Sim. Nunca tinha vivenciado. E eu lembro que essa amiga, Ana Paula Ferreira, ficou muitos anos falando dessa técnica para mim, vendo o meu sofrimento, vendo aí eu quase que, né, acabando com o meu casamento. Eu falo assim que se não fosse Deus ter apresentado as constelações, eu não estaria, não era nem casada com a minha empresa, eu não estaria viva, porque eu não tenho vergonha de falar. Mas lá atrás, essa mulher que hoje, né, parece essa mulher assim forte, né, que faz várias coisas, que está à frente de várias coisas e realmente faz acontecer tudo que sonha, essa mulher lá atrás, ela teve depressão e teve momentos que ela pensou em tirar a vida. Teve um momento, Maeli, eu não tenho vergonha de falar, um dia eu saí do jornal, peguei o carro e fui em direção à Dutra. E eu falei, eu vou tirar minha vida hoje, porque eu não aceito mais isso. A gente estava brigando muito, o meu esposo, como CLT, dava o horário dele de trabalho, ele ia para casa, eu queria ficar trabalhando até 10, 11 horas da noite no escritório, não é que eu queria, às vezes era véspera de fechamento, né, de jornal, e aí, como à frente do jornal, eu tinha que estar ali, às vezes funcionário ia embora, eu ficava ali, né, trabalhando, chegava às vezes a sair 2 horas da manhã do escritório, para que o jornal no dia seguinte rodasse, mas o meu esposo, por mais que ele me ajudasse, eu não achava o suficiente. E aí veio as brigas porque eu falava assim, nossa, aí vem aquele mimimi das mulheres, né? Eu tô sozinha, ele não olha para mim, eu tô com a empresa sozinha, só eu trabalho, né? Uhum. Mas ele trabalhava, ele fazia parte dele. As pessoas, hoje como terapeuta, eu entendo isso, as pessoas só nos dão dentro de um relacionamento, um casamento, uma amizade, ou até mesmo relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, aquilo que é possível, ninguém dá aquilo que não tem. Verdade. Né? E eu queria algo dele que ele não tinha para dar, né? A vida inteira ele trabalhou como CLT. Teve até uma época do nosso casamento que ele tentou ser empresário lá atrás, com terraplanagem, mas realmente não era a praia dele. Né? E eu, mais uma vez, nesse momento de desemprego, eu tentei trazer ele para perto de mim, mas eu acabei afastando. Mas como a gente fala nas constelações, tudo acontece quando tem que ser. Eu precisava desse aprendizado, nós dois precisávamos passar por isso. E foi nesse momento em que eu aceitei ir para uma técnica terapêutica, uma vivência de constelação em grupo, que alguns meses depois, não foi na hora, né? Eu sempre falo hoje nas constelações que eu faço presencial, online, em grupo ou individual, que constelação não é mágica, não é milagre. É um caminho de solução. Sim. Né? Na verdade, não tem adivinhação, né? Não tem, o que tem é um acesso ao inconsciente coletivo da sua história familiar, dos padrões repetitivos, né? Que a grosso modo na Bíblia diz que são as iniquidades, né, dos nossos pais. Depois até eu vou estar passando essa parte da Bíblia, se eu não me engano, acho que está em Êxodo 20, 25, que pode passar da 3ª até a 4ª geração. Né? Então, muitos de nós às vezes estamos repetindo padrões, estamos em campos de lealdades. Né? Ah, meu pai e minha mãe não foram prósperos, eu também, parece que se eu prosperar muito eu não vou pertencer. Né? A família. A família. Tem as ovelhas negras, que é aquele que decide fazer diferente. Nem sempre é aquele que foi para o vício das drogas, da bebida, que virou um assassino. Às vezes a pessoa vira ovelha negra pelo simples fato de ter ido morar em outro país, ter casado com uma pessoa que não era da aprovação dos pais, ou por ter escolhido uma profissão diferente. Né? E eu fui olhar para essa técnica. Confesso que, no momento, eu achei estranho, porque eu fui trabalhar o financeiro, que era o que estava um caos na minha vida, né, com tudo isso, desemprego do meu esposo, e só eu ali naquela, né, querendo fazer acontecer, mas do meu jeito, sem dar muita voz a ele também. E aí realmente eu precisei passar por aquilo. E aí foi nesse momento que eu passei pela constelação. Eu saí de lá com alguns julgamentos, achando que a consteladora era louca, uma consteladora maravilhosa. Porque nós somos muito racional, né? Às vezes a gente quer entender. Eu sempre falo hoje, constelação
não é algo que se entende, é algo que você sente, né? Então, meses depois, independente dos meus julgamentos com a técnica, com a consteladora, teve a virada de chave na minha vida. Algumas coisas começaram a acontecer, eu falei, tem a ver com a constelação. Nossa, tal coisa. Nossa, eu não consegui abraçar, beijar minha mãe. Hoje esse dia eu permiti que ela me abraçasse. Será mesmo que a questão estava com a minha mãe ou estava em mim? Né? E aí eu fui perceber que não era minha mãe, né, que mudou. Fui eu que mudei a forma de ver ela, né, a forma de entender como foi a vida, de julgar, de ficar no questionamento, né, daquilo que eu acho que eu não tive, da mãe que eu não tive, enfim, um longo caminho. Então, meses depois, eu comecei a dar créditos para a constelação e comecei a ir escondido em algumas constelações em grupo. Parecia que eu estava em um lugar proibido. Eu tinha medo que as pessoas que não entendiam, que nunca tinham passado pela técnica, me julgassem. E moral da história, eu fiquei 6 meses assistindo constelação e aí mudou mais outras chaves, viraram outras chavezinhas aqui na minha cabeça, porque você ser constelada é uma vivência, é uma experiência, você participar de uma constelação de uma outra pessoa, representar, poder ser um pai, uma mãe ou até a própria pessoa constelada, é uma outra vivência. Você não resolve totalmente uma questão, não começa a ver totalmente um caminho de solução do tema que você levou, mas sim alguma chave, alguma ficha que já cai naquele momento. Né? Você sai dali com uma expansão de consciência. Tem até um filme que eu gostaria de indicar para quem ainda não conhece sobre constelação. Passa na Netflix, na verdade é uma série de 8 episódios, Uma Nova Mulher. Lá o terapeuta fala que a técnica é uma expansão de consciência, que na verdade nada mais é que uma expansão mesmo. Né? Porque a constelação, ela traz você para uma consciência de qual é a sua postura sistêmica na vida. Como eu já disse, você pode fazer vários cursos, ter o conhecimento, mas não se conhecer, não ter o autoconhecimento faz com que às vezes você ache que a mudança, que a grande mudança na sua vida, que algumas coisas só vão dar certo se o outro mudar. Mas eu digo para quem está nos vendo, né? A mudança que você espera no outro, que aconteça primeiro em você. Verdade. Porque quando a gente muda, a nossa energia muda, os nossos pensamentos, a forma com que julgamos, principalmente os nossos antepassados que estão aqui atrás, que vieram antes de nós, muda a nossa frequência. E, consequentemente, né, a tudo aquilo que excluímos e rejeitamos em algum momento da nossa história, da nossa vida, nos tornamos iguais ou atraímos pessoas e situações iguais. Fato. Mas quando não temos esse entendimento, fica difícil. Então, esse filme, realmente, a técnica, ela expande a sua consciência, para você entender que muitas questões estão lá, em situações inacabadas no seu sistema, que não morreram com quem já se foi. Mas, Carla, como eu posso resolver isso? É uma longa história, né? Constelação, por mais que eu fique aqui horas falando, o que é constelação e a minha experiência não vai ser o suficiente. Porque cada pessoa tem uma dor, cada pessoa tem uma questão, uma vivência, né? Uma abertura nesse momento para aceitar ou não a técnica. Então, a constelação para mim, meses depois que eu tinha sido constelada e fiquei participando, eu decidi virar uma consteladora para dar aula. E aí eu fui fazer outros cursos, me especializei em outros cursos. No passado formei alguns terapeutas aqui na área de constelação no Vale do Paraíba que estão aí atuando. Olha que maravilhoso. Fiz outros cursos, hipnose clínica, barra de axis, aromoterapia, cromoterapia, né, dança-terapia, e não parei mais de estudar. Né? Eu falo que a comunicação é a minha paixão e as terapias é a minha missão de vida, mas que as duas estão caminhando juntos, né?
que um está somando com o outro. Então foi assim que as terapias entraram na minha vida, nesse momento de dor, onde quase eu não era nem acabando com o casamento e com a minha empresa, fechando o jornal, acabando a parte financeira, com dificuldades na parte financeira. Eu estava no movimento de acabar com a minha vida. E quantos hoje não estão nesse movimento? Verdade. Porque não encontra forças, né, para continuar ou para fazer diferente, ou para entender que às vezes é o processo que a pessoa precisa passar. Hoje, o meu esposo está de volta, trabalhando em fábrica, no que ele gosta. E hoje, Deus renovou, né, as minhas forças, do meu marido. A gente parece até que acabou de casar, eu até brinco com ele, né? Temos aí 32 anos de casados. E o quanto a gente percebe, né, que Deus nos deu, a oportunidade que Deus nos deu de restaurar as nossas vidas, os nossos sonhos. E dificuldades continuamos tendo, a gente vai ter sempre, faz parte, né? Não falta, né? A vida não é feita eternamente de momentos bons, né? Aliás, a vida não é só felicidade, ela é feita de momentos bons. Nós vamos ter momentos de desafios, de aprendizados e momentos bons. E hoje eu e meu esposo temos essa maturidade. Eu costumo dizer assim que quase eu joguei ladeira abaixo esse companheiro de vida, de jornada, né? Pai das minhas filhas, um homem honroso, mas por falta de sabedoria. Porque também não adianta, às vezes, a gente se colocar no cantinho de culpa, né? Porque também aí, às vezes, essa culpa faz com que você ache que você não é merecedora dessa pessoa, né? E hoje, eu torço pelo trabalho do meu esposo, ele chega, daqui a pouco eu vou estar lá e vou estar perguntando como foi seu dia, e ele fala como foi seu dia, né? Ao contrário que lá atrás, quando a gente deitava, eu perguntava para ele, e aí? Mandou a nota fiscal? Mandou o boleto? Né? Pro cliente, né? E aí era só briga. Não que não tem casais que não possam trabalhar junto. Eu conheço casais que são bem-sucedidos, estão bem, são servos do Senhor, trabalham junto, mas para mim o meu esposo não deu certo. Né? Mas... E a gente tem que aprender a respeitar isso, né? E nós precisamos passar por isso, para que hoje também pudéssemos ajudar outros casais. Então, quando eu falo homens e mulheres, que o meu trabalho não é só com a mulher, mas sim com a família, né? Por isso que eu me intitulo terapeuta familiar, porque a família é a base de tudo, né? E as constelações trabalham isso. Ela trabalha 3 leis que são as leis das ordens do amor. O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O que diz o pertencimento? Que todos nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema familiar, independente do nosso destino difícil, das nossas escolhas e de quem já veio, dos nossos antepassados, nossos pais, avós, bisavós. Né? Se eu, a Maeli, cada um de nós fechar os olhos neste momento, imaginar em 11 gerações antes de cada um de nós nascer, quanta dificuldade, né, Maeli? Verdade, quanta dor, quantos abortos, quantas pessoas, né? Quantas traições, quantas mortes, mas também em contrapartida, quanta força, né? Quanta força, resiliência. As alegrias, né? Quantas alegrias para que hoje eu e a Maeli e você, que está aí começando o seu projeto, quem sabe até mesmo na área da comunicação, pudesse fazer diferente. Nós não precisamos fazer igual aos nossos pais. Mas o direito de pertencer fala tão alto que às vezes nos mantém estagnados na vida. Não temos ações, não conseguimos, né, sair do lugar. Essa lei do pertencimento inclui a todos que em algum momento do sistema familiar foi excluído. As ovelhas negras, quem não conhece esse termo? Ou somos a ovelha negra do nosso sistema familiar, ou conhecemos alguém do nosso sistema familiar que é intitulado como a ovelha negra. Verdade. Os abortados, né? Enfim. E a hierarquia? O que diz a segunda lei da ordem do amor, das ordens do amor? Diz que existe uma ordem que precede a todo o sistema. Os que vieram antes são maiores do que nós. E quem veio antes? Os nossos pais, os nossos avós, bisavós. E nós somos pequenos diante deles, porque nós viemos depois, né?
Mas nem por isso precisamos ficar no campo de lealdade carregando tudo que não deu certo, apontando o dedo ao causador, com a nossa criança ferida, né? Por isso que se trabalha muito a criança interior, porque às vezes a nossa criança, ela está num lugar, né? A quebra da hierarquia é visível, ela está ali no meio ainda do pai e da mãe. Outro dia eu conselhei uma senhorinha de 89 anos, com os pais já falecidos, que ainda esperava pelos pais perfeitos, os pais ideais. Né? E aí, após a constelação, ela expandiu a mente de entender que mesmo que os pais estivessem vivos, né, Maélia, ela não poderia fazer nada em relação a isso. Você pode mudar até mesmo o que você já fez, imagina dos seus ancestrais. Né? Não podemos mudar, nós podemos mudar o daqui para frente, né? Nesse momento. E aí sim, né, trazer a cura, a quebra dos padrões repetitivos para todo o nosso sistema familiar, da nossa descendência, dos nossos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos, e mudar o nosso momento presente daqui para frente. O passado é passado. Então, quando a gente toma essa força de tudo que está aqui atrás, a gente pode prosseguir. A gente pode olhar para projetos como a Maeli hoje, que não foi possível, talvez lá para a bisavó, tataravó dela, né? Lá no passado que as mulheres não podiam estudar, votar, trabalhar, lidar com o dinheiro, hoje vai ser possível, está sendo possível já para ela, para mim, para Carla, para as minhas filhas. E é isso que Deus quer para nós, né? Os tempos são outros. Nós usamos falas sistêmicas nas constelações. Eu sinto muito, eu vejo você, né? Os tempos são outros. Me libere para que eu possa fazer diferente, né? E a terceira lei é a lei do equilíbrio e dar e receber nos relacionamentos. Que se a lei do pertencimento e da hierarquia está transgredida, com certeza a terceira está em desalinhamento, né? Ou você está na vida querendo só se permitir receber ou só se doar carregando tudo. Não, eu carrego tudo aqui. Tudo que não deu certo. Só que aí você fica nessa engrenagem de querer fazer dar certo, é a hora que você fica repetindo padrões. Ou às vezes nem você, um filho, um neto, né? Então a constelação para mim é uma técnica amorosa, uma ferramenta amorosa que vai acessar o seu inconsciente, o consciente coletivo, de tudo aquilo que precisa ser incluído, que precisa voltar a pertencer, o seu lugar na vida, a restauração da hierarquia, não é? Estando no meio do pai e da mãe leal a um, a dor do pai ou da mãe, ou lá atrás se sentindo maiores do que os pais, tem filhos que são pais dos pais. É. Meu pai ou a minha mãe, ou os dois, não souberam fazer nada da vida. Eu sei. Nesse movimento você até pode ser bem mais próspero, inteligente, ter títulos do que os seus pais, mas sem julgamentos. Porque esse julgamento faz com que você até tenha alguma área da sua vida que esteja dando certo, mas com certeza alguma outra área deve estar estagnada. Verdade. Então foi isso que eu precisei aprender. Tomar a força do homem, entender que o meu marido era um ser humano com sonhos, que vinha de famílias, né? Quando a gente casa, não existe casamento somente entre duas pessoas, é entre casal. Cada um trouxe a sua bagagem. Que bagagem? Então, tudo que ele não tinha resolvido lá pesava. E ele atraiu uma mulher como? Como a Carla. Ligada no 220, querendo fazer acontecer. E muitas das vezes querendo vestir as calças do homem, literalmente 100% no seu lar. Não deixando ele ser homem. Não deixando ele fazer o papel do marido. Não aprendendo a receber. Eu tinha dificuldade de receber abraço, presente, elogio. Meu esposo não sabia o que era dar presente para mim no meu aniversário. Eu falava assim para ele, às vezes até dias, meses, um mês antes. Olha, já escolhi a bolsa, já fui lá, já paguei, passei no meu cartão. Se duvidasse, chegava a fatura, eu pagava. Ele nem sabia, porque eu era toda poderosa. Isso era presente? Não, gente. E aí a mulher fala, não existe mais homem como antigamente. Os homens agora não querem, né, dar presente, pagar a conta. Mas o que nós fizemos com as nossas dores? O que nós atraímos para o nosso campo? O que nós mostramos para o nosso companheiro? Para a amizade? Você vai atrair pessoas que vão estar ali, muitas das vezes, você no papel de mãe dessa pessoa.
né? Muitas das vezes a gente vira mãe do marido ou mãe, né? Da nossa própria mãe. Verdade. Nós estamos em papéis invertidos por conta do não conhecimento, do não de se conhecer, do autoconhecimento. Então eu convido a vocês para conhecer um pouquinho mais sobre as constelações, para estarem no evento da Maeli, que com certeza vai ter muitas conexões, né? Vai ter viradas de chave. Às vezes, não vão ser todos os palestrantes, né? Ou as pessoas que vão estar expondo seus produtos e serviços lá, que vocês vão se conectar. Às vezes, não vai ser nem quem está lá no palco. Às vezes, uma pessoa que você vai encontrar na hora do café. Vai ter um café maravilhoso lá que eu estou sabendo. Verdade. Viu? Se era segredo, agora não é mais. Às vezes, na hora do café, vai ser alguém que você vai sentar do lado e uma palavra que essa pessoa disser para você vai fazer a diferença naquele dia na sua vida. Pode mudar vidas. Invista em você, né? Invista um tempo com você, para você, porque senão você vai passar a vida achando que o outro não me olha, achando que você não pertence ao seu sistema familiar, mas na verdade o caminho de solução está em você. Gratidão, Maeli, por essa oportunidade. E eu gostaria de deixar uma palavra em relação às constelações, uma mensagem. Fica à vontade. Eu gosto de várias frases trazidas pelo Bert Hellinger, um dos criadores, né? O pai, considerado o pai das constelações, uma das pessoas que trouxe as constelações, né? Que propagou ao redor do mundo. E eu gosto muito dessa. Quando uma mulher decide se curar, ela se torna uma obra de compaixão e amor, já que não se torna saudável apenas a si própria, mas a toda a sua linhagem. Olha, gente, forte. que poderosa essa mensagem. Quando uma mulher se torna forte, né, quando ela decide mudar a história da vida dela, não é só sobre ela, né? Eu sou você, eu sou a Maeli sou eu. A gente falou aqui um pouquinho sobre o sistema familiar, mas a Maeli já faz parte da minha história. Em algum momento, eu também fiz parte da história dela. Então, sistemicamente também, se foi com momentos bons ou ruins, essa pessoa pertence, ela faz parte da sua vida. Então, cuidado com o que você está desonrando na sua vida. Porque, às vezes, é uma coisinha pequena. Eu estava escolhendo, o espaço é pequeno, eu adoraria fazer uma festa para Pindamonhangaba inteira. Ainda vai chegar esse momento da inauguração oficial da Conecta Brasil, mas eu vou fazer um café no local, né? Com uma limitação de pessoas. Eu adoraria ter muitas pessoas lá. E eu tive que escolher algumas pessoas. E a minha funcionária viu a cada pessoa que eu falava essa, é porque em algum momento ela fez parte disso. Essa, sabe por quê? Olha, eu fico até arrepiada. É honrar, gente. Até eu tenho uma amiga que ela me deu de presente o primeiro logo da revista. Eu mudei o logo. Porque os projetos a gente muda, né? Eu mudei o conceito do logo. Mas ela vai estar lá, sabe por quê? Ela faz parte. Com certeza. Olha, não é porque eu mudei o logo e ela com o entendimento, a sabedoria que ela tem, que é uma mulher maravilhosa, ela falou, não, Carla, eu super entendi e gostei bastante desse logo. E eu com certeza vou estar lá, no primeiro café da revista Conecta Vale. Então, quem trabalha comigo pode ver o quanto eu tive o cuidado, o zelo de convidar cada pessoa que realmente, em algum momento, não é convidar por conta de falar assim, tá fulano lá, porque ela é da comunicação, as portas se abrem, ela tem acesso, para mostrar que ela tem conexões poderosas. Vocês vão ver pessoas importantes, sim, mas pessoas que às vezes ninguém conhece, mas que para mim
tem uma importância muito grande. Então, esse é o segredo, Maeli, da gente sempre honrar o início das coisas, nas amizades, no trabalho, na vida financeira. Então, se você não honrar, como você vai prosseguir? Então, às vezes é uma coisinha tão pequena que está amarrando a sua parte financeira, né? Tem que ser trabalhado, né? Que você leve, então, essa palavra poderosa, né? Quando uma mulher decide se curar, ela se torna uma obra de compaixão e amor, já que não se torna saudável apenas a si própria, mas a toda a sua linhagem, a todo o seu campo de conexão, de amizades, seja de trabalho, familiar, a todas as pessoas que em algum momento já fizeram parte, que fazem parte e que ainda vão fazer na sua vida. Gratidão. Maravilhosa. Carlinha, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de você estar aqui com a gente, da gente conversar, conhecer a sua história, a sua essência e principalmente quero pedir também para você deixar suas redes sociais. É importante que as pessoas que vão ter acesso, né, a esse conteúdo entenda que a Carla hoje pra gente aqui é uma realização de um sonho. Como eu disse e repito, ela é uma inspiração para Pindamonhangaba, para o Vale e aí para o Brasil, que a gente já sabe, já foi. Acompanha aí todo esse episódio, mas eu quero pedir para você deixar suas redes sociais aí para a galera começar a te seguir também. Peço para vocês estarem acessando o @Carla Tavares Conecta, Carla com C, Conecta com 2T. E @Revista Conecta Vale, também o Conecta com 2T, e a @Revista Conecta Brasil, porque vamos estar postando todas as informações de cada página, de tudo que vem acontecendo nesses locais. Lá no meu pessoal vocês vão ver várias coisas que a Carla faz. Eu já sou coautora de um livro, Rainhas que Influenciam, já tive também palestrando, vocês vão estar vendo várias ações minhas lá, vão conhecer um pouquinho mais, também tem sobre constelações. E lá na revista vocês vão ver que até mesmo da Conecta Brasil nós estivemos há pouco tempo, eu e a Maeli, lá em Alphaville, nós temos negócios, né? Temos muitas conexões em Alphaville, também a próxima revista vai ser a Conecta Alphaville. Então, me sigam, compartilhe o nosso trabalho, né? O meu, da Maeli, compartilhe aí o link lá na bio da revista Conecta, tanto a Brasil como a Vale, tem aí o link da edição digital para que vocês possam acessar, enviar para outras pessoas. E é isso. E se quiserem, desejarem, sonharem, né, se conectar com outras mulheres e estarem também, né, na próxima edição, podem entrar em contato, né, pelas redes sociais ou também pelo nosso telefone. Arrasou. Carlinha, muito obrigada, né? Como eu acho que assim, todas as pessoas têm que reconhecer tudo aquilo que você vive e realmente isso da gente fazer parte das histórias das pessoas é gratificante. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo o nosso episódio, que acompanham até o fim essa história maravilhosa, que eu tenho certeza que vai mudar e transformar a sua vida também. Vai lá seguir o @FalaMaelen, o Maelen lá, o Ela Sem Preguiça, que é do nosso evento, que tem todas as informações para você que também quer mudar a sua vida, ter essa virada de chave. Afinal, gente, eu converso e com certeza eu quero ressaltar que o Ela Sem Preguiça é para você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando. Não é apenas um empreendedor, mas aquele que trabalha em uma empresa e você é um CLT e você quer expandir a sua mente, expandir a sua rede de contato. Vai ser muito importante para vocês também estarem presentes. Todos que estão lá vai ser essencial para a nossa vida e para o nosso negócio, além do nosso evento ser muito
vai somar muito na sua vida. Quero pedir para vocês comentar muito, curtir, compartilhar, enviar para geral, porque esse episódio precisa chegar no Brasil inteiro, porque a gente é desses, a gente não tem preguiça, né, Carlinha? Sem preguiça? Sem preguiça. Posso deixar uma mensagem em relação à área da comunicação? Com certeza. Uma mensagem do jornal Grande Vale, da revista Conecta Brasil e Conecta Vale, para você que está aí desejando iniciar o seu projeto com pessoas e contribuir com a humanidade. Você pode criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso desse mundo, mas é necessário ter pessoas para fazer com que o seu sonho se torne realidade. É uma frase de Walt Disney. Fica essa mensagem para o seu coração, do meu coração. É sobre isso, meu povo. Fica aí. Beijo, beijo e até a próxima!